Bom, nós vamos iniciar agora um outro capítulo da disciplina, onde na verdade nós vamos ver, né, formas diferentes aí de se analisar movimento, né, diferente do que a gente viu até então, que era a partir das leis de Newton, né, ou a partir da segunda lei de Newton mais especificamente. Então, nós vamos fazer essa análise, né, via trabalho, né, e energia, via conceitos de trabalho e de energia. O conteúdo dessa aula, desse capítulo, né, a gente vai ter uma breve introdução ao assunto, a gente vai falar de trabalho, de forças, né, vamos falar do princípio de trabalho e energia, dos conceitos de potência e rendimento, a gente vai falar das forças conservativas, né, e da energia potencial, e a gente vai falar, por fim, de conservação de energia. Né. Depois a gente faz alguns exemplos, né, e eu passo alguns exercícios para o estudo aí de vocês, né, domiciliar. Então, no capítulo anterior, né, que era o capítulo 3, a gente viu basicamente, né, a forma de aplicação das leis de Newton, né, para se analisar movimento aí de partículas ou sistemas de partículas. Né. Isso é uma abordagem bastante comum, né, e pelo menos em engenharia mecânica a gente usa muito, né, essa mecânica vetorial, mecânica newtoniana, para se analisar sistemas mecânicos diversos, né, quando está em movimento. E é uma abordagem muito interessante, bem geral. No entanto, né, existem algumas formas adicionais de se fazer essa análise de movimento que não passam explicitamente, pelo menos, pelas leis de Newton. Né? E essas formas de análise diferentes podem ser mais convenientes e aí em determinadas situações que a gente vai conversar aqui nesse capítulo. Né? Então, nesse capítulo especificamente, a gente vai falar de conceitos de trabalho e energia e como que a gente aplica isso para se analisar o movimento de partículas. Então, o primeiro conceito que a gente vai tratar aqui é justamente de trabalho. Né? Então, uma força F, né, um vetor de força F, vai realizar trabalho sobre uma partícula quando a mesma sofre deslocamento na mesma direção da força. Então, a gente tem um desenho aqui de uma partícula, né, numa certa trajetória desenhada aqui embaixo, e essa força vai estar exercendo trabalho nessa partícula se tiver, né, uma parte desse deslocamento que tem direção coincidente com essa força. Né? Então a gente tem uma partícula aqui numa posição inicial aqui, e depois de um certo tempo essa partícula vai para uma outra posição final aqui. Então ela está se deslocando ao longo do tempo e está submetida a esse vetor de força F aqui no nosso sistema. Então, se a gente tem uma origem aqui identificada, né, a posição da partícula na posição inicial é dada pelo vetor R, a posição final é dada por R'. Né? E o vetor de deslocamento dessa partícula seria dada por esse dr. Eu coloquei esse d no R ali de propósito, né? Porque a gente está pensando em trechos muito pequenos aí da nossa trajetória, né? Trechos infinitesimais dessa trajetória. O nosso vetor de força, nesse tempo aqui que a gente está analisando, ele tem um ângulo θ em relação a esse dr, ou vice-versa. Né? Então, isolando aqui esse pequeno trecho de trajetória, né, a gente tem uma trajetória aqui que é como se fosse um arco, né, de circunferência, por exemplo, um arco de trajetória com comprimento total ds, né, que eu estou colocando aqui. Né, esse ds nada mais é, né, que o tamanho da trajetória ao longo desse período. O deslocamento na nossa partícula, que é o dr, ele pode ser obtido então por r', né, menos r aqui nesse problema. Como a gente está lidando com trajetórias, né, com partes infinitesimais desse trajeto, a gente pode considerar que esse ds nada mais é que o módulo desse vetor de deslocamento dr ali. Né? Aqui nesse desenho, obviamente, a gente está vendo uma curvatura grande ali, e esse módulo, obviamente, não é exatamente aquilo. Né? Mas para partes infinitesimais da nossa trajetória, o ds ele é uma boa aproximação do módulo do dr. Né?
Considerando isso, né, como o trabalho ele depende apenas do deslocamento na direção da força, né, apenas a parte que está na direção da força, o trabalho infinitesimal, que a gente está chamando aqui de du, tá, ele vai ser definido então como o módulo da nossa força vezes ds, né, que é aquele pequeno trajetinho ali, né, um infinitesimal espacial, vezes cosseno θ, né, ou seja, a projeção do ds em cima do vetor f anterior ali, certo? A gente pode ainda calcular ou representar essa expressão utilizando o que a gente chama de produto escalar ou produto interno, né? Então, o trabalho infinitesimal também é o produto escalar entre o vetor força e o vetor de deslocamento dr, né, cujo módulo é ds aqui que a gente colocou anteriormente. Né? O que a gente pode observar aqui é que, olhando aquela expressão da equação 1 aqui, que o ângulo, né, entre o vetor de deslocamento da nossa partícula e a força afetam o sinal desse trabalho. Tá? Então, para tetas entre 0 e 90 graus, né, ou seja, para ângulo θ entre 0 e 90, a gente tem força e deslocamento no mesmo sentido, né, ou pelo menos componente de deslocamento está no mesmo sentido da força, portanto o trabalho é positivo. Né? Quer dizer, quando esse trabalho é positivo, né, a gente tem uma tendência da força em ajudar aquele movimento. Né? Para tetas entre 90 e 180 graus, né, a gente tem a força e a projeção do deslocamento em sentidos opostos. Né? Algo como seria isso aqui, por exemplo. Né? Força e vetor de deslocamento em sentidos levemente opostos aí. Portanto, o trabalho nesse caso, né, vai dar um cosseno negativo. Trabalho negativo então significa que aquela força, né, ela não está ajudando, ela está atrapalhando, né, no caso o deslocamento da partícula. Né? A gente tem um deslocamento numa direção, no sentido e a força no outro. Né? E para tetas igual a 90 graus, a gente vai ter um cosseno de 90 graus que é zero. Então, a força e o deslocamento são ortogonais, portanto, o trabalho é nulo. Né? Aquela força não está fazendo nenhum efeito para aquela trajetória específica que a gente está analisando. Né? Então, para uma força variável F, né, vamos considerar num panorama mais geral, se a gente quiser o trabalho total que está incidindo na nossa partícula, para levar ela de uma posição inicial R1 para uma posição R2, o que a gente vai fazer é integrar aquela equação anterior ali. Né? O 1, o 2 é a integral de du. Fazendo essa integral, a gente tem o 1, 2 é igual à integral de R1 até R2 do produto interno de F por dr. Né? Ou ainda a integral de S1 até S2 de F cosseno ds, né? Naquela coordenada espacial S lá que a gente viu anteriormente. Sendo assim, se a gente sabe o componente da força na direção do deslocamento, né, e se a gente traçar esse componente dessa força, que é o F cosseno θ, em função do S, em função da coordenada espacial, a gente pode calcular a quantidade de trabalho necessário para fazer esse movimento fazendo uma área sobre a curva. Né? Por que eu sei isso? Né? Porque é uma interpretação geométrica aqui dessa operação de integral. Né? Então, é mais ou menos essa ideia que eu estou mostrando nesse gráfico embaixo. Né? Estou plotando aqui F cosseno θ em função da coordenada espacial S. Se a gente quiser o trabalho, né, necessário para levar uma partícula de S1 até S2, ou de R1 até R2, a gente pode fazer a área embaixo dessa curva, que é basicamente a integral embaixo dessa função f cosseno de θ. Certo? Então é uma interpretação geométrica aqui. Frequentemente a gente está interessado, né, em às vezes a gente tem um gráfico de força, por exemplo, e a gente sabe como que é o movimento da partícula. Né? A partir desse tipo de gráfico a gente consegue delimitar, né, esse trabalho da força sobre a partícula. Então agora analisando alguns casos específicos, né, vamos ver como que isso se encaixa em algumas forças bem conhecidas nossas. Né?
Então vamos analisar aqui o trabalho da força-peso, usando aquela expressão que a gente já obteve. Vamos considerar aqui uma trajetória qualquer de uma partícula, né? E essa partícula está sob efeito unicamente dessa força-peso que a gente chamou de W. E a partícula nossa está se movimentando de R1 até R2 aqui, conforme o desenho. O trabalho da força-peso, né, a gente pode simplesmente substituir aqui nos nossos valores para esse caso, né? Então a gente tem uma força-peso aqui, que escrita em coordenadas retangulares é menos WJ, né? E a gente vai integrar isso de R1 até R2. Então a gente tem menos WJ, produto interno, por dxi mais dyj mais dzk. O que são esses dx, dy, dz? São os componentes infinitesimais de deslocamento na nossa partícula em cada eixo, né, como resultado aí dessas forças. Se a gente fizer essa integral aqui, fazendo o nosso produto interno, a gente fica simplesmente com integral de y1 até y2 de menos trabalho dy, menos peso dy, que é igual a menos w, y2 menos y1 quando a gente faz a integral, né? Fiz a integral em dy aqui nesse caso. Portanto, o trabalho para levar a partícula da posição 1 até 2 fica sendo menos w delta y. Tá? O que isso aqui significa? Isso aqui é o trabalho da força-peso. E é importante a gente notar que, por exemplo, se o y2 for menor que y1, né, ou seja, se a partícula começou numa posição, numa altura y1 mais elevada que y2, o trabalho vai ser positivo, né? Porque y2 menos y1 vai dar negativo, negativo com negativo vai dar um valor positivo de trabalho. Então, quando y2 é menor que y1, o trabalho é positivo, pois nesse caso o peso ele ajuda no movimento da partícula, né? Então a partícula está descendo, o peso está ajudando nesse movimento dessa partícula, né? Agora vamos aplicar, né, essa mesma ideia de trabalho no caso de uma força de mola, né? Então vamos considerar aqui um caso onde a gente tem uma partícula qualquer conectada a uma mola elástica ideal, né? Essa mola elástica ideal é governada pela lei de Hooke. E a gente tem essa partícula, né, conectada na mola fazendo uma trajetória de tal modo que ela vai de uma posição S1 qualquer até uma posição S2 qualquer. Tá? O que acontece com isso? Né? Quando a gente tem uma partícula fazendo isso, uma força contrária ao movimento vai aparecer sobre essa partícula, dada aí pela famosa lei de Hooke, né? Fs igual a Ks aqui nesse caso. Então, o desenho aqui embaixo, a gente tem lá a nossa mola, a gente tem aqui a mola na posição S igual a 0, que é a posição de equilíbrio da mola, né? Onde ela está relaxada, ela não tem nenhuma deformação em cima dela, ela está em equilíbrio, né? E a gente tem uma partícula aqui indo de uma posição S1 até uma posição S2, tá? Em uma situação qualquer aqui. Ao fazer isso, né, a nossa partícula ela sempre vai sofrer uma força contrária aí ao movimento dessa partícula, né? Então a gente tem um menos Fs igual a Ks. Se a gente aplicar, né, a nossa equação de trabalho para achar o trabalho dessa força, o que a gente vai obter? Né? Trabalho de 1 a 2 é igual a integral de S1 até S2 de menos Fs ds, que é igual a menos Ks ds. Fazendo essa integral e substituindo os limites de integração, a gente tem aqui o trabalho da força de uma mola, que é menos meio K S2 quadrado menos S1 quadrado. Né? Vamos interpretar o que significam esses sinais. Né? Se o S2 for maior que o S1, né, a posição final for além da posição S1, a força da mola ela se opõe ao movimento da partícula, ela dificulta o movimento daquela partícula, portanto o trabalho é negativo. Se o S2 for menor que o S1, ou seja, um exemplo, né, a partícula está indo da direita para a esquerda, né, a força da mola ela ajuda no movimento da partícula ali nesse caso, né? Então o trabalho da força da mola nesse caso seria positivo aí. Beleza, a gente fez algumas análises de algumas forças, né? Vamos tentar equacionar isso melhor para algumas aplicações que a gente vai ver aqui daqui em diante, né? Então, vamos considerar uma partícula agora de massa m
Essa partícula ela está sujeita a uma resultante de forças, que a gente chama aqui de FR, que é um somatório dos vetores de força que estão atuando naquela partícula. E esse movimento dessa partícula aqui, a gente está representando ele, né, com coordenadas normal, tangencial e binormal, né, só para facilitar a nossa análise. Então a gente tem uma trajetória aqui, a gente tem um eixo tangencial aqui da nossa partícula, tem um eixo normal aqui desenhado, né, e um eixo binormal fora do plano aqui. A gente pode, nesse caso, né, decompor nossa força resultante numa componente que vai ser a componente tangencial dessas forças e uma componente normal dessas forças aqui desenhadas. Né? Beleza. Na direção tangencial, que é essa direção aqui, tangente à trajetória, onde há deslocamento na direção da força, o que a gente tem? A gente tem que somatório de F de t é massa vezes aceleração tangencial. Né? Isso aqui vem lá da segunda lei de Newton, obviamente. Vamos considerar que essa partícula está indo de uma certa posição S1 para uma outra posição S2. Né? Na posição S1, a partícula está com velocidade V1. Na posição S2, essa partícula está com velocidade V2. Então a gente pode correlacionar essa aceleração tangencial durante esse movimento usando aquela relação cinemática que a gente viu anteriormente, né? A TdS igual a VdV. A aceleração tangencial ela é igual a somatório de forças no eixo tangencial dividido pela massa, ds igual a VdV. Se a gente integrar essa equação cinemática aqui, né, que agora está combinada com a equação da segunda lei de Newton, a gente tem somatório, né, e se a gente integrar essa equação dos dois lados, né, a gente tem somatório de integral de S1 até S2 de ftds é igual a integral de V1 até V2 de mvdv. Né? Integrando a equação no lado direito aqui, né, a gente vai ter o quê? mv quadrado sobre 2 com os limites de integração de V2 até V1, V1 até V2. Substituindo esses limites de integração aqui, a gente obtém essa equação da direita aqui. Né? Então, a gente tem no lado esquerdo o somatório da integral de ftds, lado direito a gente tem meio mv2 quadrado menos meio de mv1 quadrado. Né? Esse termo da esquerda, a gente tem uma integral de ftds, né? Isso aqui é o somatório dos trabalhos externos, né? Como está sendo escrito ali embaixo. Então são os trabalhos aí de forças externas que estão atuando na nossa partícula. No lado direito ali a gente tem um termo que está relacionado à variação de velocidade da nossa partícula, nesse caso aqui. Né? Então o termo à esquerda, né, é simplesmente a soma dos trabalhos externos, né, somatório de trabalho de 1 até 2, entre as posições S1 e S2. Enquanto esses termos da direita, né, acho que alguns de vocês já devem ter reconhecido, são as famosas energias cinéticas da partícula. Né? Aqui é a energia cinética no instante 2, que eu chamo de T2, aqui é a energia cinética no instante 1, que eu chamo de T1. Né? Se a gente simplificar então essa equação, a gente tem T1 mais trabalhos externos entre 1 e 2 é igual a T2. Né? Como que a gente interpreta essa equação aqui? Né? A gente interpreta assim, né? A energia cinética da nossa partícula num certo instante final é igual à energia cinética no instante inicial, mais os trabalhos externos, né? Os trabalhos de forças externas aplicadas aí nessa partícula. Né? Então a gente tem o T2 como uma função de T1 mais, mais os trabalhos externos aqui aplicados. Né? É uma equação de equilíbrio aqui nesse caso. Né? A gente vai falar mais adiante que isso tem muita relação com conservação de energia, que é o que a gente usa normalmente para esse tipo de problema. Né? Mas a gente pode utilizar essa equação, por exemplo, para deduzir, né, como que um conjunto de forças externas, né, estão atuando numa partícula com uma energia cinética inicial T1,
né, e causando aí variação nesse movimento até chegar numa certa energia cinética T2. Agora, né, eu vou definir outras variáveis que têm relação, né, com esses conceitos de trabalho. Né? Então, o primeiro conceito que eu estou colocando aqui é o conceito de potência, né, que a gente fala muito quando está falando de máquina, motor e tudo mais. Né? A potência de uma máquina, o que ela é? É a capacidade de se gerar trabalho, né, ao longo de um tempo. Então, matematicamente, potência é a derivada de U dt, né, ou du dividido por dt. É, né, uma quantidade de energia, de trabalho fornecido, né, por um intervalo de tempo. Como, né, du ele pode ser expresso então pelo produto interno entre F e dr, a gente tem então que o P, que é du dt, pode ser substituído simplesmente pelo produto interno entre força e dr dt. Esse dr dt nada mais é que o vetor velocidade da nossa partícula. Então a gente tem que potência, que é um valor escalar, né, lembrando, é a produto escalar entre força e velocidade. Né? A famosa equação, né, de potência, força vezes velocidade, aí em casos mais simples. Né? É uma informação muito útil para se dimensionar, por exemplo, motores ou máquinas que a gente vai querer selecionar para cumprir um determinado papel. Né? Você tem uma máquina que tem que exercer tanto de força para um sistema ter uma velocidade específica. Né? Potência é o que a gente usa, né, geralmente para determinar esses valores, para se dimensionar esses motores, para se selecionar uma máquina desse tipo que cumpra o papel no nosso sistema de engenharia, por exemplo. De forma complementar a isso, né, a gente também tem um outro conceito relacionado, né, a essa potência, que é o que a gente chama de rendimento da máquina. Então, o rendimento da máquina, que a gente está representando com essa letra epsilon, ela é definida então como a razão entre a potência útil, né, na saída da nossa máquina e a potência que lhe é fornecida. Né? E esse valor aí vai dar esse valor de rendimento, né, que pode ser interpretado como um percentual aí. Né? Então, o que está sendo utilizado de forma útil pelo que está entrando no nosso sistema. Né? Como as máquinas reais elas possuem componentes com perdas energéticas, né, perda por calor, emissão de ruído, né, entre outras coisas, é sempre necessário fornecer uma energia extra na entrada para se vencer essas dissipações. Né? Então, não existe máquina com rendimento 100%. Você sempre vai ter que dar uma energia de entrada, uma potência de entrada maior para cumprir uma determinada função, para ter uma determinada saída nesse caso. Né? Então, nem toda energia fornecida ela é convertida em trabalho útil. Né? A gente tem uma perda aí que é informada por esse rendimento. Aqui a gente está colocando o rendimento de máquina, né? Mas existem outras equações de rendimento, né? Com viés mais termodinâmico, por exemplo, que também tem papéis similares aí para outras funcionalidades. Tá?